Você se acha que já estamos perto do final dos tempos? Os acontecimentos na economia e suas instabilidades, política, desastres naturais, fomes, declínio moral da sociedade, mas você pode pensar que todas essas coisas ocorrem há muito tempo, como perseguição aos evangélicos etc. Neste vídeo vamos falar sobre este assunto. Jesus Cristo discutiu sobre o fim dos tempos em várias passagens dos evangelhos, oferecendo insights profundos que têm fascinado e intrigado estudiosos e fiéis ao longo dos séculos. Suas palavras sobre este assunto são carregadas de significado e relevância, não apenas para os cristãos, mas também para muitas outras religiões e para aqueles interessados na escatologia e na filosofia da história. Uma das passagens mais citadas é encontrada nos evangelhos sinóticos, onde Jesus, em resposta aos seus discípulos, descreve sinais que precederão o fim dos tempos. No Evangelho de Mateus, por exemplo, no capítulo 24, Jesus fala extensamente sobre este tema durante o famoso discurso do Monte das Oliveiras. Ele alerta sobre falsos messias, guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos, perseguições e apostasia. Esses eventos são descritos como a dores de parto a que antecedem o final. Jesus também menciona a propagação do Evangelho a todas as nações como um sinal do fim. Ele diz: "E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim." Mateus 24h14. Esta proclamação indica que a disseminação universal da mensagem cristã é um precursor crucial para o encerramento dos tempos. Além dos sinais gerais, Jesus fornece imagens vívidas e parábolas que ilustram os aspectos espirituais e morais do fim dos tempos. A parábola das 10 virgens, Mateus 25:1-13, por exemplo, retrata a necessidade de estar preparado espiritualmente para a vinda do Filho do Homem. 5 das virgens eram prudentes e estavam preparadas com óleo em suas lâmpadas, enquanto as outras 5 eram negligentes e não estavam prontas quando o noivo chegou. Essa parábola ensina sobre vigilância espiritual e preparação constante para o encontro com Cristo. Outra parábola significativa é a do servo fiel e prudente, Mateus 24:45-51, que destaca a responsabilidade dos crentes em servir fielmente ao Senhor enquanto aguardam sua volta. A parábola enfatiza a importância da fidelidade e da vigilância contínua, pois o servo fiel é recompensado enquanto o mau servo é severamente punido por sua negligência. Além das passagens de Mateus, os evangelhos de Marcos e Lucas também registram os ensinamentos de Jesus sobre os sinais do fim dos tempos. Em Marcos 13 e Lucas 21, encontramos paralelos significativos às palavras de Mateus, incluindo a ênfase em falsos profetas, desastres naturais e a perseguição dos seguidores de Cristo. Os cristãos ao longo da história têm interpretado esses ensinamentos de maneiras diversas. Algumas interpretações são mais literalistas, vendo os sinais como eventos concretos que precedem uma intervenção divina final na história humana. Outros adotam uma abordagem mais simbólica, enxergando os sinais como ilustrações das lutas espirituais e morais que marcam a condição humana. Independentemente da interpretação específica, o ensinamento de Jesus sobre o fim dos tempos continua a ressoar por sua profundidade espiritual e sua chamada à vigilância e à preparação espiritual. Ele não apenas alerta para os eventos que podem preceder o fim, mas também instrui seus seguidores a viverem em constante prontidão espiritual, preparados para encontrar-se com o Senhor em qualquer momento. Em resumo, as palavras de Jesus sobre o fim dos tempos são tanto um chamado à reflexão espiritual quanto um convite à esperança, lembrando-nos da soberania de Deus sobre a história humana e da importância de vivermos de acordo com seus princípios enquanto aguardamos sua vinda final. Esses ensinamentos continuam a desafiar e inspirar aqueles que buscam entender o propósito maior da história e seu lugar nela. Os sinais do final dos tempos, conforme descritos na Bíblia, são temas complexos que têm fascinado e intrigado gerações ao longo dos séculos. Muitas passagens dos Evangelhos e do Novo Testamento oferecem vislumbres sobre eventos que precederão a segunda vinda de Cristo e o fim da era presente. Esses sinais não apenas servem como advertência e alerta, mas também como uma chamada à preparação espiritual e moral para os crentes. Um dos discursos mais abrangentes de Jesus sobre este tema é encontrado nos evangelhos sinóticos, especialmente em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, conhecidos como os discursos escatológicos de Jesus.
Esses capítulos apresentam uma série de sinais que indicam o fim dos tempos. Vamos explorar alguns dos principais sinais conforme descritos nessas passagens. Falsos cristos e falsos profetas. Jesus adverte que muitos virão em seu nome, afirmando serem Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24h05, Marcos 13h06. Isso indica um aumento na disseminação de falsas doutrinas e movimentos messiânicos que desviarão os crentes do caminho da verdade. Guerras e rumores de guerras. Jesus prevê que haverá conflitos e instabilidades geopolíticas significativas. Ele diz: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim." Mateus 24h06. Isso sugere um aumento na intensidade e na frequência dos conflitos ao redor do mundo. Fomes e terremotos. Jesus menciona que haverá escassez de alimentos e desastres naturais, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mateus 24h07. Esses eventos naturais e crises humanitárias são vistos como parte dos sinais dos tempos finais. Perseguição dos cristãos. Jesus alerta sobre a perseguição dos seguidores de Cristo, e então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24h09. Este sinal é uma realidade para muitos cristãos ao longo da história e continua a ser uma marca dos últimos dias. Aumento da iniquidade e do amor esfriando. Jesus menciona que a iniquidade se multiplicará, e o amor de muitos esfriará. Mateus 24h12. Este sinal aponta para um declínio moral e espiritual generalizado na sociedade, onde o pecado se torna prevalente e o amor genuíno e altruísta se torna escasso. Além desses sinais principais, as Escrituras também mencionam outros eventos e fenômenos que caracterizam os tempos finais. O livro do Apocalipse, por exemplo, oferece uma visão mais detalhada e simbólica do que está por vir, incluindo eventos cósmicos e o surgimento de figuras poderosas como o Anticristo. É importante notar que, enquanto esses sinais são descritos como precursores do fim dos tempos, a Bíblia também enfatiza a incerteza quanto ao momento exato da segunda vinda de Cristo. Jesus instrui seus seguidores a estarem sempre vigilantes e preparados espiritualmente, independentemente de quando esse dia chegará, e portanto, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24h44. Para os cristãos, entender e ponderar sobre os sinais do final dos tempos não deve gerar medo, mas sim uma maior dedicação à fé e à missão de espalhar o Evangelho. É um lembrete para vivermos vidas santas e comprometidas com os ensinamentos de Jesus, enquanto aguardamos com a esperança a realização final de sua promessa de redenção e restauração completa. Então, amigos e irmãos, chegamos ao final do vídeo e você acha que estamos no final dos tempos? Acha que seremos a geração a encontrar Jesus na sua segunda vinda? Deixa aqui abaixo nos comentários. Ficamos por aqui, que Deus abençoe todos grandemente.